Matiz, a vida humana é um espírito imortal. E esse mais. Problemas futuros do Brasil. Pergunta. Podereis estender-vos em algumas considerações sobre o futuro do Brasil, que certo espírito vaticinou através do conhecido médio como sendo o coração do mundo e a pátria do Evangelho? Matiz. Não opomos dúvida alguma em alongar-nos sobre o futuro do Brasil, mas só poderemos fazê-lo até o limite permitido pelos nossos maiorais. Aliás, já vos informamos em obra de nossa autoria que à medida que o povo brasileiro se espiritualizar, assimilando o racionalismo do processo reencarnacionista, ou seja, a grandeza e a amplitude moral das vidas sucessivas, que transformam o homem imperfeito de hoje no futuro no anjo futuro, o Brasil fará jus a receber novos acréscimos do alto, que o habilitarão a ser não somente o celeiro material do mundo, mas também um farol moral e espiritual da humanidade. Pergunta. No entanto, abalizados espíritas subestimam esse vaticínio de o Brasil tornar-se o coração do mundo e a pátria do Evangelho, pois alegam que o nosso povo é subdesenvolvido, irresponsável, desorganizado, além de fanático pelo carnaval, futebol, portanto, sem condições eletivas para corresponder a essa predição tão elevada que dizeis, Matiz. Sem dúvida, não se pode exigir da plantinha tenra e ainda impregnada de adubo mal cheiroso do solo a fragrância do perfume que ela só poderá oferecer depois de adulta e na época da florescência. A falta de responsabilidade administrativa e irreverência aos acontecimentos graves e sérios, o mau comportamento político e social, a subnutrição, o marginalismo, o analfabetismo, as imprevisões no Brasil ainda são próprios de um país de território tão extenso e uma formação étnica acanhada, cuja linhagem psicofísica mal se define na sua efervescência biológica. O lastro etnológico do Brasil foi preenchido por um residual humano inferior, isto é, por desterrados políticos, criminosos, indesejáveis, piratas, vândalos e escórias de além-mar, que hábitos de fortuna logo aportaram com as expedições portuguesas e espanholas às praias brasileiras. A própria formação espiritual e religiosa do vosso povo foi grampeada às noções bíblicas antiquadas e dogmas sentenciosos, proibições e tabus em mistura com as superstições dos negros escravos e lendas do folclore ameríndio. O Brasil, no momento mal, atinge a sua puberdade como nação chamada a participar no concerto do mundo, mas a religiosidade inata, o temperamento pacífico e a intuição avançada do povo brasileiro são perspectivas elogiosas que justificam-lhe o elevado conceito futuro de coração do mundo e pátria do Evangelho. Os seus problemas políticos, sociais e religiosos, embora complexos e perigosos, resolvem-se de modo pacífico, num clima quase esportivo, sem os banhos de sangue tão peculiares dos povos que ainda fervem na ebulição das paixões instintivas primárias. O povo brasileiro é um povo de alta qualidade espiritual, humorista e irreverente nas coisas mais sérias, porém altamente esportivo até nas piores desgraças, capaz de superar as vicissitudes e o sofrimento mais acerbos, sem jamais perder o senso de autocrítica. Nos momentos políticos mais graves ou de consequências funestas, imprevisíveis, o brasileiro faz a sua descarga emocional e protesta através de ditos, trocadilhos, anedotas e conceitos epigramáticos, cuja finura humorística ameniza a tensão perigosa. Na própria agressividade, o brasileiro ainda revela-se em xistes que embaraçam o adversário, mexem-lhe com um amor próprio, mas não o atacam brutalmente. Nenhuma língua viva no mundo é tão rica de inovações, neologismos e gíria como o idioma português falado pelo brasileiro, cuja mente versátil e prodiga de inovações e sutilezas deixa o estrangeiro e o turista atarantados pelos diversos significados de um mesmo vocábulo. O Brasil é a mais rica sementeira cordial do futuro, o celeiro fraterno de avançados instrutores e tarefeiros espiritualistas. Criaturas sábias e conscientes de suas obrigações incomuns. Em consequência, já existem os elementos fundamentais da equação algébrica, espiritual e seletiva para que o Brasil corresponda realmente ao conceito de coração do mundo e pátria do Evangelho.
Trata-se de um povo cuja índole mal se configura num tipo apreciável, mas é gente humilde, paciente, intuitiva e caritativa, cuja alma versátil e agudeza mental finíssima vibram com todos os matizes religiosos do mundo e sentimentos de todas as raças. Em nenhuma outra latitude geográfica do mundo o espiritismo encontrou seiva tão fértil e vigorosa para multiplicar-se e crescer-se incessantemente. Malgrado os problemas de marginalismo, homicídios, vício, terrorismo, assaltos e outras delinquências que eclodem em todas as partes do globo e são comuns a todas as nações terrícolas sob o profético fim de tempos ou juízo final. No Brasil, esses acontecimentos desagradáveis e deprimentes são de solução mais rápida. Pergunta. Mas por que o Brasil há de ser o coração do mundo é a pátria do Evangelho? Quando existem nações bem mais credenciadas para esse evento, quer pela sua cultura, moral, instituição política e segurança econômica. Matiz, cada nação terrena significa uma lição ou experiência no curso da alfabetização espiritual das almas encarnadas, que nascem e estagiam entre o povo mais afim às suas necessidades espirituais. A Loures, dissemos que o curso primário dos terrícolas abrange 28 mil anos, com início na velha Atlântica e afindado atualmente com um exame apocalíptico predito há tantos séculos para o fim dos tempos, e que já estáis vivendo. A organização de povos ou nações na face da terra obedece exclusivamente ao principal objetivo ou tema que lhes cabe de ensinar na forma de lição a certo conjunto de espíritos encarnados. Assim aprendemos ciência no Egito, comércio, navegação na Fenícia, revelação divina na Judéia, direito em Roma, espiritualidade na Índia, filosofia e beleza na Grécia, astronomia na Semúria, magia na Caldeia, arquitetura na Babilônia, paciência e estoicismo na China, amor pátrio na Pérsia. Modernamente, a Itália ensina a música e canto, a Alemanha química e disciplina, a Suécia o respeito mútuo, a Rússia o socialismo, os Estados Unidos a técnica e a organização, e finalmente o Brasil detém a mensagem mais avançada e eterna do orbe, a fraternidade. Em consequência do próprio destino que o Brasil se torne realmente o coração do mundo, é a pátria do Evangelho, como celeiro da espiritualidade futura e a terra do amor fraterno. Por isso o brasileiro é um tipo temperado por todas as raças do mundo, em cujo sangue versátil circulam todos os tons do sentimento humano e as tendências estimulantes do homem e espírito. Pergunta. Os críticos mais derrotistas taxam o Brasil sumariamente de país do carnaval, conceito que os impede de crer num evento espiritual tão nobre para o futuro. O que dizeis, Matiz? Evidentemente não podemos louvar as consequências funestas, degradantes que resultam comumente dos festejos de Momo, por força dos descontroles emotivos, das paixões desvairadas e alucinações alcoólicas que fluem da extroversão dos sentidos físicos na busca da satisfação exclusivamente carnais. Os foliões mais degradados, astutos, feceninos e irresponsáveis procuram extrair toda a sorte de proveitos entre prazeres e aventuras censuráveis, graças à situação caótica carnavalesca. Mas essa escória de viciados, delinquentes e sacripantas degenerados que oneram as festividades carnavalescas pelo vício, lubricidade e má intenção não é propriamente fruto desse ruidoso festejo, mas o amalgama natural de indivíduos ruins e degradados, os quais se afogam no álcool e cometem os crimes mais abomináveis, tanto no carnaval como em noites de Natal, à porta de uma igreja como no umbral de um prostíbulo. Eles são maus cidadãos da semana da pátria, assim como os filhos degenerados do dia do papai. Mas o povo brasileiro possui nas suas vezes o sangue alviciareiro e comunicável do português, a ingenuidade, a infantilidade e o requebro do corpo do negro, a força e a liberdade incondicional do silvícola. Portanto, é gente expansiva, buliçosa e alegre nessa festança primária da carne, que cultua ídolos e fetichismos, homenageia os fenômenos comuns da natureza, aprecia as cores berrantes e os trajes exóticos, confia em responsos, simpatias, benzimentos e bruxarias, porque eles vibram na alma primitiva os ritmos gritantes e nativos da velha África. A carga emocional represada durante os 365 dias do ano, por força das obrigações prosaicas e limitativas da vida, então extravasem ante a plena liberdade dos sentidos nos dias de carnaval. As vicissitudes, enfermidades, angústias, dores, sonhos, desfeitos e os desencantos da existência física sublimam-se em trajes coloridos e pitorescos.
entre coleios e requebros que fazem o povo esquecer durante 4 dias os pensamentos amargos e as emoções desagradáveis. Malgrado a crítica desrairosa ao país do carnaval, o povo brasileiro simples, ingênuo e comunicativo esbalda-se nos festejos de Momo, mas expõe à luz do dia as suas deficiências e os sentimentos primários, enquanto os países superdesenvolvidos, conseguem dissimular sob douradas etiquetas de boa conduta a erudição incomum, a sua moral artificializada, a ambição, cobiça e o egoísmo, além da crueldade das grandes nações, exterminando populações indefesas, famintas e feitas de andrajos, mas sob o toque divino e progressivo do alto, em que tudo evolui e se aperfeiçoa, porque traz a chancela de Deus. O próprio carnaval, em vez de extinguir-se como festa licenciosa e ignóbil, há de sublimar-se numa expressão sadia e artística, sendo no futuro a atração turística e folclórica do Brasil. A natureza expansiva e amorosa do povo brasileiro não tarda em alcançar um índice de alegria pura e sadia em todas as manifestações do próprio instinto inferior. Pergunta. Mas não é evidente que o carnaval depõe contra a nossa pátria, pois trata-se de uma festividade demasiadamente primária e instintiva. Matiz. O povo brasileiro faz carnaval apenas 4 dias por ano, quando então veste fantasias bizarras e imita reis, baronesas, príncipes, faraós, mandarins, sultões, rajás, caciques, peles vermelhas ou figuras históricas, avivando sonhos e ideias, anseios e projetos que foram frustrados na mediocridade da vida humana, cheia de sacrifícios e desilusões. A pressão emotiva e mental recalcada por força das convenções sociais e leis do mundo liberta-se, e o folião descomplexado esbalda-se nessa liberdade transitória de rir, gritar e ironizar instituições, mandatários e políticos, além de afastar da mente quaisquer obrigações e preocupações cotidianas. No entanto, em oposição a essa eclosão irreverentemente do brasileiro dos 4 dias de carnaval, há nações superdesenvolvidas que durante 365 dias do ano fazem o seu carnaval tradicional através de salamaleques e tolas submissões a reizinhos, príncipes e aristocratas encarquilhados, cuja vida farta e improdutiva consome-se em ridículas exposições sobre carruagens obsoletas e puxadas por cavalos a ironizar as modernas avenidas asfaltadas. Pergunta. E que dizeis da crítica sistemática de certos intelectuais ou snobs cidadãos brasileiros que apelidam o Brasil pejorativamente de o país do futebol? Matiz. Alguns séculos antes de Cristo, quando vivíamos encarnados na Grécia, os nossos preceptores ensinavam que o supremo ideal da vivência humana seria esposar o binômio alma sã em corpo são, isto é, a saúde psíquica conjugada à saúde física. Consequentemente, os bons filósofos também eram bons atletas, pois na época tanto cultivavam os bens intelectuais do espírito como os pendores do corpo físico. O esporte, como corolário da vida humana, proporciona ao homem um desejo salutar de expandir as suas energias acumuladas pela vitalidade jovem, enquanto desintoxica o corpo carnal. Uma terapêutica sadia e sensata pela sudorese. Os esportes praticados com método, inteligência e sensatez desenvolvem a coordenação dos plexos nervosos e ajudam a extravasar a carga emocional represada. Reduz as propaladas distonias, psicastenias, estresse e outras dezenas de denominações patogênicas do sistema nervoso, que tanto viciam no uso de barbitúricos e psicotrópicos deprimentes. Sem dúvida, a preferência esportiva do homem varia-lhe conforme o temperamento, a emotividade, cultura e até graduação espiritual, pois há gritante diferença entre o esporte do boxe sanguinário, do instinto agressivo que esmurra a face adversa, como o tenista a evidenciar um jogo pacífico e atraente pela agilidade e destreza, mas o futebol é um esporte associativo e menos pessoal, cuja competição apresenta maior índice de confraternização sem brutalidade, pois 11 competidores movem-se no mesmo diapasão de esforços e a cooperar para o êxito do mesmo objetivo. Em face de sua característica impessoal, às vezes os próprios craques devem renunciar em favor dos companheiros menos competentes, porém mais bem colocados para o lance de sucesso. O esforço é coletivo, vale a harmonia do conjunto, malgrado a distinção feita aos jogadores incomuns, verdadeiros vedetes do esquadrão futebolístico,
Quando o esporte associativo do futebol é exercido sob o respeito mútuo e comandado pelo árbitro enérgico e íntegro, torna-se competição fraterna e amistosa, exercida num clima pacífico e leal. As vitórias e gloriosas futebolísticas são repetidas entre todos os componentes e participantes do clube vencedor, quer sejam diretores, preparadores associados, admiradores e, sem dúvida, os jogadores. E os próprios vencidos, embora sofram a desdita da derrota, ainda dispõem de novo ensejo futuro para tentar desforra noutra competição esportiva. Pergunta: quais as relações entre futebol, temperamento, a emotividade e até a condição intelectiva do povo brasileiro? Matias. Evidentemente, outros países e povos além do Brasil também apreciam o futebol, mas conforme as estatísticas, esse esporte é preferido e admirado por mais de 90% dos brasileiros, porque ajusta-se seletivamente ao temperamento e à emotividade de tão buliçosa gente, assim como as manifestações artísticas, emotivas e culturais de um povo podem identificar-lhes a compostura temperamental, os costumes, a índole pacífica ou belicosa, ateísta ou religiosa. A preferência por certo esporte dominante indica algo de sua psicologia e sentimentos. Há povos que se devotam a esportes sangrentos como as touradas, brigas de galo, onde vazam a sua belicosidade. Outros exteriorizam a sua brutalidade mal contida com a verniz da civilização na prática violenta do boxe, esporte dos trogloditas. Em consequência, o Brasil devota-se quase exclusivamente ao esporte associativo do futebol, desde as classes mais deserdadas até os cérebros de boa estirpe intelectual, porque é o que melhor se relaciona com o temperamento fraterno, jubiloso e prazenteiro do seu povo, evidentemente sob a força incessante do progresso, através de regras e leis cada vez mais evoluídas. O futebol tende a se tornar um fascinante espetáculo artístico e filagranista, capaz de satisfazer as exigências mais incomuns. Atualmente ele já se distancia bastante da velha competição brutal e violenta, tipo de quebra-canelas do passado, e torna-se cada vez mais técnica, aprimorável e saudável. Cada vez mais exige dos seus cultores a mente aguçada, decisões rápidas, sagacidade, esperteza, controle nervoso e até elegância. Difere do futebol antigo e crivado de arremessos violentos da pelota, onde prevalecia uma espécie de rolo compressor sobre o peso corporal dos jogadores. É esporte que requer cada vez mais escola, curso e adestramento específico, cujos participantes também precisam conhecer as regras disciplinadoras e submeter-se docilmente ao comando do árbitro, que é o responsável pela ordem e equanimidade das competições. Em face desse academicismo que já delineia o Ministério dos Esportes no Brasil, os jogadores rebeldes e egoístas, o que falseiam em sua vida particular, tornam-se antipáticos ao público cada vez mais exigente quanto à técnica no campo e à conduta na sociedade. Pergunta: alguém aventou a hipótese de que o futebol no Brasil também poderia influir de algum modo na natureza espiritual dos jogadores brasileiros? Matias: é evidente que entre o futebol quase bárbaro praticado antigamente e as competições modernas, pacíficas, disciplinadas e garantidas no seu mútuo respeito pelo poder inapelável do árbitro, há considerável distância e louvável progresso. Deste modo, os jogadores são frenados em suas manifestações violentas, instintivas e rebeldes em face dos corretivos decorrentes das leis avançadas de hoje. Embora trate-se de competição esportiva e sem um propósito deliberadamente educativo, o futebol atual influi de algum modo na natureza espiritual dos jogadores brasileiros, porque os obriga a atitudes respeitosas, comportamento disciplinado e a obediência condicional às decisões do árbitro em campo. Isso os obriga a um adestramento emotivo e temperamental superior, desenvolvendo bons hábitos durante os prélios futebolísticos de que participam. Em suma, cultivam virtudes e reprimem paixões, adoçam o caráter e superam a violência, o que é uma evidente contribuição espiritual para se tornar melhores cidadãos. Acontece que o futebol, assim como o rádio e a televisão, transforma-se em excelente ensejo para muitos jovens empobrecidos evitarem a marginalidade e a delinquência na figura dos craques e cantores admirados e queridos do público brasileiro. Eleve-se até uma frequência louvável na sociedade, constitui família regrada e educa os filhos em bons estabelecimentos de ensino. Desembaraça a timidez que os frustra na vida deserdada,
apura o senso psicológico no contato com outros países de boa cultura. E o futebol ainda atrai as energias moças de todas as instituições educativas e associações de jovens. Ajuda a extravasar a vitalidade buliçosa e expansiva, de modo a reduzir os problemas para as próprias autoridades do país. É uma espécie de terapêutica ocupacional que modera a tensão mórbida e vital dos moços, impedindo muita degradação por ausência de objetivos proveitosos. O futebol é benéfico e salutar para o povo brasileiro, porque atende-lhe o temperamento, a euforia característica de raça, diverte, associa amizades, une simpatias, cria responsabilidades, constrói estádios e remunera milhares de criaturas que murejam a sua sombra num trabalho pacífico. A necessidade de os futebolistas manterem-se fisicamente em forma para as competições de importância afasta-os dos vícios perniciosos e obriga-os a uma vida regrada e benéfica para a própria família. Pergunta. Alhures tem dito que devido ao futebol no Brasil já foram contemporizados graves e perigosos acontecimentos políticos. Poderia explicar melhor esse assunto, Matias? Realmente, graças à paixão entusiástica do brasileiro pelo futebol, mesmo nos instantes mais graves da agitações e problemas políticos do governo do Brasil, isso permite ao alto desviar o conteúdo emocional e belicoso do povo para objetivos menos perigosos. É óbvio que, nos períodos de mudanças administrativas, entre choques partidaristas, problemas políticos e transformações governamentais das nações, os interesses e as ambições pessoais atiçam os ânimos com probabilidade de reações sangrentas, revoltas, desforras, violência e morticínios gerados por ódios antagônicos. Infelizmente, os homens terrenos ainda são espíritos primários dominados pela força agressiva do instinto animal e senhores de um amor próprio fortemente despótico. Mas graças aos esquemas traçados pela administração federal do Brasil, sempre houve coincidências de o povo brasileiro enfrentar os seus problemas nacionais complexos e as graves mudanças políticas em simultaneidade com certas competições futebolísticas importantes no país ou exterior, ainda acrescidas de algumas incertezas, como a contusão ou impossibilidade de certo craque participar da pórfia futebolística. Assim, as soluções políticas no Brasil são paradoxalmente resolvidas sob um clima apolítico e esportivo por parte do povo dominado pelo signo do futebol, surgindo as soluções pacíficas e compreensíveis, sem um derramamento de sangue tão peculiar e odioso dos morticínios fraticidas que ocorrem na maioria das repúblicas latinas, em países árabes e africanos e ainda escravos dos instintos belicosos. É de senso comum que o futebol propagou mais eficientemente o nome do Brasil no exterior, do que muita embaixada e seus assessores emperrados numa burocracia estéril e cansativa. Que dizer dos futuros governos do Brasil, Matias? O Brasil, como qualquer outra nação terrena, sempre teve governos adequados às diversas etapas de sua evolução política, social e moral. É insensatez o povo censurar os governos defeituosos, porque eles são escolhidos diretamente pela administração sideral de cada nação, sob o velho preceito popular de que o povo sempre tem um governo que merece. Quando a irresponsabilidade administrativa, o conflito político, a corrupção graçam em certas nações, o alto então providencia a substituição governamental por outra equipe de homens próprios, enérgicos e parcimoniosos, que se devotam a recuperar o país da bancarrota. Eles solucionam os problemas confusos da política, acomodam partidos ambiciosos, corrigem gastos excessivos e eliminam negociados, afastando elementos corruptos e mercenários. Refeito o equilíbrio financeiro do país, a providência e providenciada a sua recuperação econômica, outro conjunto de governantes e administradores é encaminhado pela direção espiritual a fim de melhorar as condições morais e sociais, desenvolver a arte, promover a educação e melhorar a saúde do povo. Em consequência, os futuros governos do Brasil também serão eleitos em perfeita afinidade com as etapas evolutivas do país e o merecimento de seu povo, em conformidade com a própria lei de que os semelhantes atraem os semelhantes, mas a gente brasileira, fadada a divulgar a fraternidade entre os homens,
há de fazer jus a governos cada vez mais lúcidos, coerentes, sábios e justos, inteligentes e construtivos, que lhes darão melhores condições de vida humana. Pergunta. Há fundamento na predição de que o Brasil em breve será governado por um presidente que, além de íntegro e excelente administrador, ainda saberá elevar o índice da espiritualidade do povo brasileiro? Matias. Realmente há fundamento na predição e podemos informar-vos que já se encontra encarnado no Brasil esse espírito que, além de ser dotado de invulgar capacidade administrativa, ainda é louvável instrutor espiritual. É criatura de avançado saber espiritual, mas visceralmente apolítico e de sentimentos religiosos universalistas, acima de seitas, doutrinas ou dogmas limitativos. Homem modesto, comunicativo e inteligente, avesso a pompas, gloriolas, consagrações, louvores, preconceitos e quinquilharias do mundo material. Atualmente vive à sombra de diversos movimentos espiritualistas, mas sem qualquer sectarismo que estiola o sentimento religioso ou fanatismo que resseca a alma. Ele será capaz de mobilizar energias incomuns para os melhores feitos em favor do seu povo. Afeita a música, pintura, ciência, educação e os problemas de saúde da gente sem amparo. Ainda é devotado a qualquer iniciativa de aperfeiçoamento do homem. Espírito hábil, arguto, pesquisador sem demagogia e mistificações, poderá esquematizar uma assistência social e moral, de modo a solucionar grande parte do marginalismo das favelas, sem ultrapassar o sentido lógico e respeito do direito humano. Sob o seu governo, a crença religiosa será livre, os cultos favorecidos, sem um perigo do sectarismo que semeia conflitos e dissensões entre adeptos religiosos. Pergunta. Mas se é homem sem ambições políticas, como poderia tornar-se presidente do Brasil? O que é sempre fruto da especulação eleitoral majoritária. Matias. Há um velho provérbio que assim diz: quando Deus quer, nem o diabo pode. Não importa se a eleição desse presidente puder contrariar os cânones políticos tradicionais e os sistemas doutrinários eleitorais tão pragmáticos no mundo. Mas o que predomina nisso tudo é a vontade dos mentores espirituais do Brasil, os quais é que respondem perante o Criador pelos destinos do vosso país. Ele será eleito soberanamente pelas suas qualidades incomuns e pelo tiricínio espiritual, fruto de adestramento nos milênios findos, com uma consciência espiritual que vive acima das trivialidades humanas e de interesses egocêntricos. Não será um governo produto das conveniências político-partidárias, nem de movimentos de emancipação nacionalista ou salvacionistas, mas é resultado da escolha espontânea, da vontade unificada do povo, que já se mostra bastante decepcionado com os políticos astuciosos, mercenários e mentirosos. Nenhuma força poderá impedir-lhe a ascensão, porque isso é uma predestinação do alto e acima de quaisquer pendências humanas. Pergunta. Quais as circunstâncias mais evidentes que, fora da política tradicional do país, hão de interferir na hora oportuna para eleger esse espírito ao supremo cargo do país? Matias. Ele será eleito principalmente através de um movimento liderado por certa doutrina espiritualista em franca simpatia de outras entidades de labor espiritual, que o apoiarão incondicionalmente, ante o desejo de promover também a renovação do homem interno. Trata-se de um evento insuperável e esquematizado no mundo oculto das causas, com a finalidade de acelerar o amadurecimento espiritual do povo brasileiro, em favor da missão fraterna do Brasil. Pergunta. Diríamos que se trata de um movimento religioso ou espiritualista, de que ele fará parte por questão de simpatia? Matias. Não é um movimento religioso ou espiritualista que o atrairá para as suas fileiras, pois esse espírito do futuro presidente brasileiro é radicalmente desprendido de seitas, doutrinas ou coloridos religiosos, embora de uma religiosidade universal, absolutamente livre para agir sem quaisquer compromissos políticos.
graças à sua sabedoria inata e vontade criadora. Ele tudo fará para corresponder aos objetivos fraternistas do vosso povo. Pergunta. Mas poderíamos conhecer detalhes mais pessoais desse futuro presidente a fim de prevermos o seu advento? Matiz. Não podemos identificá-lo pessoalmente, pois disso surgiriam discussões estéreis, suposições excêntricas, predições infantis, julgamentos desairosos, pendências de interesse político, estímulos de simpatia ou antipatia capazes de provocar perturbações indesejadas, decisões prematuras. Insistimos em dizer-vos que se trata de espírito avesso a conchavos ou doutrinas particularizadas de qualquer espécie, vibrando acima dos prêmios honoríficos e bens do mundo terreno. A riqueza espiritual supera qualquer valor material transitório, pois quem descobriu-se a si mesmo só deseja a paz de espírito próprio, de uma consciência tranquila e venturosa. Pergunta. Pressupomos que esse espírito também deveria suspeitar da probabilidade de ele ser o futuro presidente do Brasil, não é assim, Matiz? Evidentemente, no amago de sua alma, os mentores avivam-lhe a memória sideral, numa espécie de adestramento para associar-lhes as ideias eletivas à sua predestinação governamental. Eles precisam auscultar-lhe as reações mentais e emotivas, saber como agiria Néstor naquela situação nefrálgica, qual é o seu comportamento em face de problemas internacionais e insatisfações públicas, numa pesquisa que é uma espécie de ensaio geral sobre a sua consciência física, embora ele não possa identificar com absoluta exatidão na vigília terrena o que lhe ocorre na mente, os seus sonhos, certas coincidências, ajustes imprevistos, intuições insistentes atuam-lhe no psiquismo, avivando-lhe a probabilidade daquela predestinação. Muitas vezes ele chega a censurar a sua imaginação ante os quadros inoportunos e contrários à sua consciência espiritual. Os quais se deleneiam imprevistamente a aventar-lhes a hipótese de um dia ser eleito presidente do Brasil. Ademais, graças à sua sabedoria e renúncia consciente, não pretende engendrar qualquer causa kármica ou aventura perigosa sacrificial para o futuro do seu espírito. Não lhe ocorre de aceitar a espinhosa responsabilidade de governar um país tão vasto e um povo tão imaturo, como é o Brasil e o brasileiro. Já há muito tempo ele já se convenceu de que mais vale ser apóstolo do Cristo do que um ministro de Estado. Pergunta. Mas esse espírito não vive tão anônimo e desconhecido do público na atualidade que é preciso ocorrer um verdadeiro milagre para ele atrair a atenção e a preferência do povo brasileiro, a fim de ser eleito presidente do Brasil? Matiz. Inúmeros presidentes do Brasil eleitos com sucesso eram completamente desconhecidos do povo, quando jovens ou mesmo maduros. Alguns deles exerciam profissões singelas e eram deliberadamente apolíticos, outros... A crítica desairosa os considerava tão incompetentes e ingênuos para governar que o mais singelo quiromante ou astrólogo não ousaria predizer a chefia de uma carteira bancária. No entanto, forças estranhas ou estrelas tutelares moveram-se no momento psicológico. E esses candidatos impossíveis surpreenderam galgando a escada presidencial. Eles não nasceram marcados na fronte com a chancela de presidentes, ou outra distinção em comum. Mas os fados ou acontecimentos imprevistos é que os conduziram lenta ou rapidamente ao destino prefixado pelo alto. Mas podemos afirmar-vos que esse espírito candidato ao governo brasileiro já percorreu metade do caminho que pode levá-lo ao cargo supremo do país. E caso o seu nome fosse revelado no momento, cremos que metade da população brasileira o aplaudiria de imediato em apoio à sua predestinação. Pergunta.
Qual é a maior dificuldade para esse espírito ser eleito presidente do Brasil? Ramatiz. Sem dúvida, o problema mais dificultoso e inquietante para o alto é justamente convencê-lo de aceitar a sua indicação para o cargo a que foi predestinado. O convite que deixaria eufórico e venturoso qualquer político menos credenciado será recusado por ele de modo peremptório, sendo muito difícil alguém induzi-lo a abandonar a sua paz espiritual e imune às seduções do mundo físico, para avivar-lhe as ambições políticas, despertar-lhe o desejo de mando e glórias terrenas. É entidade suficientemente esclarecida para saber que jamais ele poderia contentar 90 milhões de brasileiros, sem sofrer qualquer julgamento injusto, infâmias, calúnias e ressentimento dos insatisfeitos. Não desconhece que o próprio Jesus, transbordante de amor e sabedoria, ainda não foi compreendido após 2000 anos de sacrifício na cruz. Como o homem mais rico não é o que possui mais bens, mas quem menos precisa dos valores materiais do mundo transitório. Será difícil atraí-lo a presidente do Brasil, a presidência do Brasil, uma vez que já liberou-se dos grilhões escravizantes da vida humana. Pergunta. Mas se antes de encarnar ele assumiu no espaço a responsabilidade de ser o presidente do Brasil, como iria negar-se de tal compromisso? Ramatiz. Já dissemos que devido à grande diferença vibratória existente entre o espírito livre no espaço e quando encarnado, o homem não dispõe corretamente de toda a sua memória perispiritual durante a estado na vida física. Ele só pressente em si certas evocações longínquas que o advertem desta ou daquela tarefa e missão na carne, espécie de acontecimento apenas fruto da imaginação. Ademais, tratando-se de um espírito humilde, pois é consciente de sua realidade espiritual, seria ele o último a considerar-se predestinado para o cargo mais elevado do país. Quem já se decidiu definitivamente pelo mundo do Cristo, é muito difícil deixar-se fascinar pelo reino de César. No entanto, a hierarquia superior não obriga nenhum espírito, por mais lúcido e capacitado, a cumprir qualquer tarefa sacrificial assumida antes de encarnar-se. Aliás, o próprio Jesus, no momento de inenarrável angústia espiritual, chegou a clamar ao Senhor para afastar-lhe o cálice da amargura. Ademais, a Terra ainda é um planeta primário, instável, sujeito às catástrofes mais imprevistas, como inundações secas, vulcões, calor, frio extremos, furacões, terremotos e espécies de vasta redoma de vírus patogênicos responsáveis por todas as doenças provenientes de qualquer imprudência humana. A sua humanidade é constituída por espíritos rebeldes, belicosos, ciumentos, cruéis, vândalos, ávaros, viciados no fumo, álcool e carnívoros, eróticos, sexualmente desbragados, subversivos e neuróticos, sob a estigma do entorpecente, o que leva ao fracasso as tarefas dos labores messiânicos dos instrutores mais abnegados. É um mundo mais expiativo do que venturoso, cujas lições severas e dolorosas mal conseguem despertar os primeiros vislumbres da consciência espiritual. São raros os espíritos que na Terra vivem integralmente o período da vida física, determinado pelos seus próprios ascendentes biológicos, pois eles se consomem prematuramente pela alimentação deficiente ou imprópria, abusam da medicação tóxica e dos sedativos deprimentes, embriagam-se de álcool e sufocam-se de fumo, e ainda agravam-se pelos descontroles emotivos e escravidão de paixões destruidoras. Na excêntrica condição de suicidas à prestação, eles diminuem a vivência física através da negligência e rebeldia espiritual. Mas se um espírito eleito ou escolhido recua de sua obrigação assumida no espaço, quer por força de circunstâncias imprevistas, devido ao receio de fracasso ou pela falta de estímulo do próprio mundo, não se alteram os planos siderais, pois há sempre uma reserva ou equipe da mesma frequência espiritual e capacidade semelhante ao demissionário. O mais credenciado da equipe é então encaminhado para preencher a fuga ou o recuo imprevisto, dando prosseguimento ao mesmo esquema espiritual. Pergunta. Sob a administração sábia desse espírito predestinado,
para a presidência do Brasil, poderíamos crer na solução completa de todos os problemas do nosso povo e, consequentemente, futuro feliz e pacífico. Ramatiz, sob a lei do karma, ninguém pode usufruir de bens a que ainda não faça jus. O que também acontece com o povo brasileiro em fase de burilamento e instabilidade espiritual. Então cumpre a esse presidente tornar um pouco melhor a existência do vosso povo através de uma administração correta, inteligente e proveitosa, além de um ministério de bom quilate espiritual. Ademais, tratando-se de espírito cujo sentimento universalista abrange todas as raças e favorece todos os credos e doutrinas, ele também proporcionará ensejo de progresso espiritual para a população brasileira. Pergunta. Pergunta. Finalmente, que dizeis? Finalmente, que dizeis de certas Cassandras que só vaticinam desgraças, perdas, má situação financeira e frustrações para o Brasil? Ramatiz. Ainda é próprio da mediocridade humana vaticinar a desgraça num dia de sol rutilante e céu tingido do mais belo azul celeste. Há mais de 100 anos, as Cassandras brasileiras afirmam que o Brasil está à beira do abismo, enquanto o seu solo fértil, a bênção do Senhor, o tornam a mais rica e venturosa comunidade terrícola, enquanto arruína-se a Europa artrítica e envelhecida, massacram-se judeus e árabes, matam-se pela fome e pela metralha sinistra os negros africanos. Recém-saído das coxas de palha, o Brasil cobre-se de café, trigo e algodão. Enverdece no milharal sem fim, pulsa sob a força indomável das gigantescas usinas elétricas. Abre-se em estradas para todas as direções, artérias de asfalto cortando um imenso coração de barro e rochas pontilhadas de pedras preciosas, vitalizando-lhe as entranhas seivosas. Ainda corre a linfa negra do petróleo, combustível suficiente para mover o mundo por 1 milhar de anos. Alguém poderá vaticinar a riqueza, o progresso e a vivência venturosa do Brasil, quando o seu povo também ajustasse à ordem e ao progresso espiritual. Em consequência, melhorar-se o padrão espiritual do povo brasileiro e, sem dúvida, não tardará a positivar-se a profecia do Dom Bosco de que o Brasil é a terra onde correrá mel e leite em abundância. Pergunta. E quando a situação do Brasil neste mundo cada vez mais conturbado, Ramatiz, nesta hora profética e trágica de fim de tempos, quando o planeta sacode-se nos seus fundamentos geológicos, tentando estabilizar o clima e amenizar a sucessão de catástrofes imprevisíveis, enquanto a sua humanidade desbraga-se sob a excitação da besta do Apocalipse, regozijam-nos de dizer-vos que o Brasil pulsa sob dadivosa cobertura espiritual protetora. Mas não se trata de privilégio extemporâneo, nem qualquer injustiça e desmerecimento a outras nações, porém, o atendimento imprescindível para o êxito da missão fraternista que lhe foi otorgada pelo Senhor, no caso gravíssimo para os encarnados, que se alastra e atemoriza todos os povos. Nenhum país do mundo oferece tanta segurança espiritual quanto o Brasil, pois além de sua mensagem fraterna, ainda lhe cabe alimentar milhões de esfomeados de outras raças. O Cristo estende os seus braços à luz do Cruzeiro do Sul para abençoar o povo mais contraditório, buliçoso, irreverente, carnavalesco, futebolístico, mas também o mais humilde, intuitivo, fraterno, ingênuo, comunicativo, paciente, resignado e versátil. Sem a cobiça das nações rapinantes, sem o racismo dos povos ignorantes, sem a violência e a desforra dos homens enfermos da alma. O povo brasileiro sempre sobreviverá a qualquer catástrofe, dor e sofrimentos ou tragédias do mundo, porque é do seu destino proporcionar sementes sadias em lugar das maçãs podres de hoje, a fim de o Senhor nutrir a lavoura sadia do terceiro milênio. No deserto árido da vida física, o Brasil significa o oásis abençoado, onde as almas desesperadas poderão mitigar a sua sede de afetos, paz e alegria. A vida humana e o espírito imortal, Ramatiz e mais.